Obrigado, irmãozão. Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, aproveitando que os irmãos estão de pé. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 13. Efésios 4, 13. Fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura plena de Cristo. Nós vamos ler até o 16. 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pode se sentar, queridos? Glória a Deus. Meus amados, eu queria, em poucos minutos que nós temos aqui para meditar na palavra de Deus, falar um pouquinho sobre crescimento da igreja. Crescimento da igreja. É bem verdade que todos nós que fazemos parte de uma igreja, de uma denominação, nós ficamos preocupados com o crescimento da nossa igreja. Quantos aqui ficam felizes quando alguém aceita Jesus como Salvador? Glória a Deus, nós ficamos felizes, porque significa que a igreja está crescendo. E só que às vezes eu percebo, primeiro, que existe uma preocupação um pouco demasiada com o crescimento da igreja. Uma preocupação. Por quê? Porque as pessoas, elas têm na mente delas um padrão estabelecido de que se a igreja está cheia, é porque aquela igreja é boa. Se a igreja não está tão cheia, é porque tem alguma coisa que aquela igreja está não tão cheia. As pessoas têm esse padrão. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um experimento aqui. Você está andando na rua, tá? Você vê duas igrejas naquela rua, uma de frente para a outra. Tem duas igrejas. Isso aqui é muito comum. Se eu for no Campo dos Alemães aqui, é bem comum você ver isso. Só que numa igreja está lotado de gente. Tem gente saindo pela porta, tem gente na calçada em pé. E a outra igreja está vazia. O que naturalmente você pensa? Se aquela igreja está cheia e aquela outra está vazia, é porque tem alguma coisa naquela igreja ali que as pessoas estão indo lá. Então, naturalmente, as pessoas pensam isso. Se aquela igreja está cheia, é porque tem alguma coisa ali que as pessoas estão indo para lá. E se aquela igreja está vazia, é porque tem alguma coisa ali que aquela igreja está vazia. Talvez aquela igreja não seja tão boa. Então, às vezes, as pessoas, elas têm um termômetro para fazer uma medição se a igreja é boa ou não, com a quantidade de pessoas que tem. Isso não é muito bom. Isso não é muito bom. Algumas pessoas falaram para mim assim: nossa, pastor, esse ano de 2020 saiu gente da igreja. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Por que as pessoas pensam isso? Porque na mente delas existe um padrão de que se as pessoas estão saindo, porque tem alguma coisa errada. Se as pessoas estão chegando, é porque tem uma coisa boa.
alguma coisa certa. Agora, por que eu falei que isso é perigoso? Porque é muito fácil encher a igreja. É muito fácil encher a igreja. É fácil. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Anuncia que vai estar o pastor Cláudio Duarte pregando aqui. Meu irmão, vai ter gente lá no estacionamento do dia. Um monte de gente. Às vezes a gente faz evento e vem um monte de gente de outras igrejas. E vem todo mundo para ver o pregador famoso, o cantor famoso, e a igreja enche. Aí quem passa na rua vê a igreja cheia, fala, nossa, aquela igreja está cheia. Só que termina o evento, todo mundo vai embora, cada um para a sua igreja. Então, nós não podemos medir a qualidade de uma igreja pela quantidade de pessoas que há nela. Porém, há uma verdade aqui. A igreja, o apóstolo Paulo disse que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, como nós lemos aqui em Efésios 4, ela é um organismo vivo. A igreja, ela é um organismo vivo. Ela é o corpo e Cristo é a cabeça. É isso que Paulo disse aqui no texto que nós lemos. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo, que somos nós, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o crescimento do corpo para a edificação em amor. Todo organismo vivo, ele cresce naturalmente. Vou repetir isso aqui, ó. Todo organismo vivo, ele cresce naturalmente. Deixa eu ver alguém aqui que tem filho. Irmã Tati. Irmã tem 4 filhos. Olha só, olha a pergunta que eu vou lhe fazer. O que a irmã tem que fazer de ação, de atitude, para que os seus filhos cresçam? O que você tem que fazer, você agindo, para que os seus filhos cresçam? Nada. Eles crescem naturalmente. Todo organismo vivo, ele cresce naturalmente. Quem tem pet em casa aqui? Quem tem pet? Um cachorrinho, um gatinho? Irmã Silvia, o seu pet lá, o que a irmã tem que fazer, uma ação direta para que ele cresça? A não ser que seja um chihuahua, né? Nada. Porque todo organismo vivo cresce naturalmente. Quem tem planta em casa aqui? Pastora Margarete, o que a gente tem que fazer para uma planta crescer? Cuidar. Ou seja, sabe o que eu aprendo, Pastor Nildo? Que quando nós falamos da igreja, nós não devemos nos preocupar com o crescimento da igreja. Nós precisamos nos preocupar com a saúde da igreja. Porque uma igreja saudável cresce naturalmente. Se nós cuidarmos da saúde, porque assim, se um dos seus filhos não está crescendo, é porque tem algum problema. É porque está doente, aí precisa levar no médico, fazer um exame de idade óssea, ver se é um problema de inanição, tem algum problema. E aí vai ter que cuidar da saúde.
Porque um organismo vivo cresce naturalmente. Então Paulo está dizendo que a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. E como todo organismo vivo, ele está dizendo, o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada um na sua justa operação, cresce. Cresce. Naturalmente. Diz aqui em Marcos capítulo 4, verso 26. Deixa eu ver se o pessoal da mídia lá está esperto. Marcos capítulo 4, verso 26 fala assim, ó. Jesus disse, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. 27, vamos até o 29. E esse homem dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O que Jesus está dizendo? O reino de Deus, a igreja de Cristo, é como um homem que pegou uma semente e lançou na terra. E ele dormiu e acordou, de dia ou de noite, e a semente brotou. Porque a terra frutifica a si mesma. O reino de Deus cresce de forma natural. Ficou claro isso aqui? Ou seja, nós não precisamos nos preocupar com o crescimento. Nós precisamos nos preocupar com a saúde. E eu queria falar nessa noite, em poucos minutos, se der tempo, sobre 4 aspectos da saúde da igreja. Deixa eu dar uma notícia para você. A pandemia vai passar. Daqui a pouco, toda essa fase, tudo isso que a gente está vivendo vai passar. Os países aonde começou a pandemia, na Europa, já passou. Nós estamos ainda no meio. Estamos vivendo. Eu vi uma notícia essa semana que em São José dos Campos, a previsão é de que já estabilizou. Ou seja, a fase de crescimento já passou. Já chegou no que eles chamam de platô e daqui a pouco vai começar a terminar. Então, eu queria trazer essa palavra aqui para os próximos meses. Porque se nós tratarmos da saúde, a igreja cresce naturalmente. A igreja cresce naturalmente. E vai crescer. E deixa eu te falar, vem vindo um tempo de colheita nesse lugar. Estamos passando uma fase de inverno, de frio, mas daqui a pouco vai vir a primavera. Primeiro aspecto da saúde da igreja. Uma criança, para crescer naturalmente, ela precisa ser alimentada. Alimentada. Presbítero Jefferson, você que está com a sua filha no colo aí, se você não alimentar, o que vai acontecer? Vai para o hospital, vai ficar doente. Vai ficar doente. Problema de subnutrição ou desnutrição. Ou seja, primeiro aspecto da saúde da igreja é alimentação. Alimento. A igreja precisa de alimento. A igreja precisa de comida. Comida. De comida eu entendo. Não sei se estava a perceber.
Precisa de comida. Meu irmão, qual que é a comida do crente? Gente, vocês estão aqui ainda? Qual que é a comida do crente? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se você se alimenta só nos domingos à noite, se você come lá um prato, só nos domingos à noite, uma refeição. Tem alguém aqui que come só domingo à noite? O que vai acontecer com você? E sabe o que acontece com a vida espiritual de muitos crentes? Eles só se alimentam da palavra no domingo à noite. É por isso que tem um monte de crente fraco, desanimado, abatido. Você fala assim, aí meu irmão, pastor, meu Deus, ó vida, ó céu, ó azar. Porque não se alimenta da palavra. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom comer no restaurante, sim ou não? Sim. Aqui é um restaurante. Você vem todo domingo. Você vem aqui, recebe um prato executivo, se alimenta, se fortalece. Só que, meu irmão, chega na segunda-feira, amanhã. Aliás, você saiu do culto aqui, você vai para casa, você vai jogar a Bíblia assim, ó. Aí você não vem na terça, você não vem na quarta tarde, você não vem na quinta, você não lê a Bíblia. Meu irmão, seria muito bom se a gente tivesse condição de comer no restaurante todo dia. Mas não faz só comida não, pra você ver uma coisa. Eu te pergunto, como que está o teu relacionamento com a palavra? Pastor, mas sabe como é que é? É muito corrido, né? Pro Facebook você tem tempo. Para ficar no Instagram, passando feed de notícias, vendo que os outros estão postando, você tem tempo. Para assistir série, maratonar série na Netflix, você tem tempo. Qual foi a última série que você assistiu? Que você está assistindo? Mas para ler a Bíblia não tem tempo? Para estudar a palavra não tem tempo? Eu fiz uma pesquisa, e eu fiz questão de pesquisar isso de forma anônima, para ninguém se identificar. Eu mandei para os grupos da igreja, grupo dos obreiros, mandei para o grupo dos jovens, sobre a escola dominical. Sabe, eu perguntei assim, por que você... Primeira pergunta, você frequenta a escola dominical? Aí algumas pessoas, era uma pesquisa anônima, tá? Não sei quem respondeu. Aí algumas pessoas, porque se a pessoa coloca o nome, às vezes ela não é 100% sincera. Ela fala, não, o pastor vai ver meu nome aqui, então vou fazer uma resposta aqui mais. Mas ela faz anonimamente, né? E aí a pessoa falou assim, não, eu não vou na escola dominical porque domingo de manhã eu gosto de dormir. Domingo de manhã eu tenho preguiça. Mas vai 3 horas da manhã para ver se ela não está conectada na internet. Vai 3:30 da manhã para ver se não está logada, navegando. Agora vendo o que eu não sei. Agora vendo o que na internet às 3 da manhã eu não sei. E ainda tem gente que 3 e pouca da manhã está postando coisa no grupo. Aí eu falo assim, sábado de madrugada, 2h45 da manhã, essa pessoa está postando. É lógico que ela não vai na escola dominical de manhã. É lógico. Mas, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. A responsabilidade
nós aqui, eu vou falar como representante dos pastores, nossa responsabilidade aqui, a gente vem aqui terça-feira, quinta-feira, no culto de ensino, escola dominical, e a gente ministra. Mas eu não posso obrigar você a comer. A gente faz a comida, a gente serve, mas a gente não consegue obrigar você, não tem como enfiar na sua boca, entende? Você entende? Quando é bebezinho, como é que você faz com a criança? Eu não quero. Você fala, não, é comer, faz aviãozinho. Vai comer, pega o chinelo, vai comer não? Mas marmanjo? Hã? Ah, pastor, eu tenho o dom, eu tenho o chamado da palavra. Eu tenho o chamado para ser pastor. Eu tenho chamado... Cadê você matriculado no curso de teologia? Hã? É a mesma coisa do médico. Fala, não, eu quero ser médico. Não vai estudar não. Não vai ficar na faculdade lá. 5 anos. Depois residência. Depois especialização. Quer ser pregador? Quer ser pastor? Quer ter um ministério? Quer que Deus te use no ministério? Quer que Deus te honre e te coloque sentado aqui? Então estude. Busque o conhecimento. Olha o que Paulo fala no texto que nós lemos de Efésios. Ele fala assim, ó. Ele fala assim, com vistas, versículo 14, para que não sejamos mais como meninos. Para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em redor por todo o vento de doutrina. Meu irmão, tem uns crentes aí, que não tem base na palavra. Esses dias falaram para mim assim, estava aqui na igreja, a pessoa falou para mim assim, nossa, pastor fulano de tal lugar, revela até o CPF. Eu falei assim, por que eu vou querer saber meu CPF? Eu já sei. Aí sabe, tem esses movimentos, esses negócios, aí tem um monte de crente que vai correndo. Vai para lá, não, porque lá tem alguém que revela. Tem a irmã Joana, não sei das quantas lá, que ó, você vai lá e já pede para orar. Tem um monte de crente que vai lá, irmã, ora por mim. Porque ele está esperando receber uma profecia. Eu fico vendo por aí, irmãos, parece, às vezes eu tenho impressão, que parece que a palavra não é mais suficiente. Parece que a palavra não é mais suficiente. A pessoa tem que pregar, ela prega. Mas se depois da pregação ela não sair revelando, se depois da pregação ela não sair, olha, você, e tal, e vai entregando. Aí, não. Se só a palavra, se for só a mensagem, a pregação hoje foi fraca. Não teve nem revelação. A pregação hoje foi meio michuruca. O pastor nem revelou, mas vem o pregador e começa. E tá, e você, e tá, e pá. Falou, não, esse é ousado. Esse é ousado. Qual que foi a mensagem? Não sei, mas que é ousado é. Faça a mínima ideia que ele pregou. Palavra. 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 Meu povo é destruído porque faltou conhecimento. O Zé está pregando comigo aqui, ô glória. Vamos lá. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Palavra. Saia daqui hoje com um compromisso de se alimentar. Na sua casa hoje não tem mais desculpa. Você tem rede social, você tem YouTube. O que você faz no YouTube? O que você vê nas suas redes sociais?
O que você assiste? O que você gasta o seu tempo vendo o quê? Edificando o quê? Vídeo de cachorrinho, vídeo dos memes, aí compartilha. Mas não gasta tempo num estudo bíblico, numa mensagem, aprendendo, se alimentando. Palavra. Segundo aspecto da saúde da igreja. E eu louvo a Deus, porque o pastor Nildo veio aqui na hora da oferta. E eu falei, Jesus, não deixa ele pregar minha mensagem, não. Ele não sabia o que eu ia pregar. Sabe por quê? Porque diz aqui, no verso 15, ele fala assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Paulo está falando do corpo de Cristo. O corpo é ligado pelas juntas, articulações. Um corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Faz assim, ó. Você se aquecer, eu sei que está frio. Faz assim, ó. Faz assim para você esquentar. Juntas. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando de comunhão, koinonia, comunhão, unidade, ligado, o corpo bem ajustado e ligado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Você sabe qual que é uma das principais artimanhas que o diabo usa para destruir a igreja? É colocar divisão. Porque o diabo sabe. Eu estava ministrando hoje de manhã aqui na escola dominical, nós falamos sobre isso. O diabo sabe que uma casa dividida não continua existindo. E é por isso que o diabo ele coloca situações. Ele tenta colocar situações para que haja divergências, para que haja desunião, discórdia, para que um brigue com o outro. E eu sei, querido, eu sei que tem pessoas que são difíceis. Tem gente que é difícil de lidar. Casquinha de ferida. Tem gente que é difícil. Mas sabe o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 15? Vocês que são fortes, suportem as fraquezas dos mais fracos. Ele não estava falando de força física. Ele estava falando de maturidade. Ele estava falando de maturidade. Vocês que são fortes, suportem as fraquezas dos mais fracos. Às vezes vão aparecer situações, todo grupo, todo lugar que tem um grupo de pessoas, tem problemas de relacionamento. Talvez você que trabalha numa empresa, você sabe muito bem disso. Você que trabalha numa firma, numa fábrica, não sei aonde você trabalha. Às vezes vai ter uma discórdia, um fala uma coisa, outro fala outra, eu não concordo com você. Não, mas o meu ponto de vista é esse. Se eu estiver na minha razão, e pronto. Tem um problema ali. Tem uma discussão, tem uma desavença. Mas ei, sabe o que Jesus disse? O pastor Nildo já me antecedeu aqui. Que nós precisamos perdoar. Às vezes o sangue vai esquentar. Às vezes vai dar uns 5 minutos, você vai falar besteira. Mas e aí?
E depois? Porque falar, como diz o ditado, que vem na telha, é fácil. Mas depois ir lá e pedir desculpa, pedir perdão, não é para qualquer um. Só que, olha o que Jesus disse. Isso aqui é muito sério. Em Mateus capítulo 5, verso 21. Mateus 5 e 21. Vamos lá. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Só que esse não matarás estava onde, gente? Onde que estava esse não matarás? Nos 10 mandamentos. Mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo. Agora Jesus ele está colocando uma nova lei. Tinha uma lei, que era a lei de Moisés. Jesus agora, quando ele fala, eu, porém, vos digo, ele está dando uma outra lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca. Sabe o que significa essa palavra raca? Idiota. Essa palavra raca significa tolo, idiota, imbecil. É isso que significa. Se você chamar o seu irmão de idiota, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. E aí vem o texto que o pastor Nildo citou. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Deixa eu te fazer uma pergunta, responde para você. Quem é que você precisa se reconciliar com ele? Quem é a pessoa que você precisa pedir perdão e se reconciliar com essa pessoa? Quem é a pessoa que você cortou relacionamentos, que você não fala mais com ela? E ó, se vier pedir perdão, eu perdoo. Se vier pedir perdão, aí eu perdoo. Jesus disse, vai você e se reconcilia. Em Mateus 18, eu não vou lembrar o verso agora. Jesus disse assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e se reconcilia com o teu irmão. Como assim, pastor? Foi ele que me ofendeu. Foi ele que falou de mim. Foi ele que me insultou. E eu tenho que ir lá e falar com ele, pedir perdão. Bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Talvez você que está assistindo essa live agora, essa transmissão, tem alguém no seu raio de relacionamentos que você precisa pedir perdão e se reconciliar com ela. Talvez alguma palavra que saiu aqui desse púlpito machucou seu coração. Talvez alguma coisa que você ouviu daqui tenha ferido você e você ficou ressentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar. Você precisa abrir mão de ressentimento. O que é perdoar, pastor? Perdoar é esquecer? Não.
Ninguém tem o poder e a capacidade de apagar uma memória. Ninguém consegue esquecer uma situação e um fato. E quanto mais emocional for a situação, mais você vai gravar, mais você vai guardar aquilo. As nossas lembranças, elas são registradas na nossa memória por uma carga emocional. Quanto mais emoção, quanto maior o sentimento que nós tivemos em algo que aconteceu, mais aquilo vai ficar registrado. Pastor, se perdoar não é esquecer, então perdoar é o quê? Perdoar é abrir mão de ressentimento. A palavra ressentir, a palavra já diz, ressentir, é sentir de novo. Ressentir. Quando você olha para a pessoa, quando você pensa na pessoa, quando você fala com a pessoa, você sente de novo. Você ressente, isso é ressentimento. E perdoar é o quê? Perdoar é abrir mão. É tomar uma decisão. É fazer uma escolha. Eu decido perdoar essa pessoa. Sabe qual é? Eu gosto de falar isso. Sabe qual é o escândalo da graça? É você perdoar alguém sem que aquela pessoa nunca venha te pedir perdão. É você perdoar sem que aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu, que te machucou, nunca venha pedir desculpas a você. E você perdoa. Você fala, vou pôr uma pedra em cima, não vou mais sentir nada em relação a isso. Comunhão. Quanto mais nós estivermos unidos, olhe para mim aqui, já estou encerrando. Quanto mais nós estivermos unidos, quanto mais nós estivermos juntos, meu irmão, nada vai impedir essa igreja de crescer. Quanto mais nós nos abraçarmos, quanto mais nós estivermos unidos. Teve um povo na Bíblia, teve um povo, que eles estavam tão unidos, tão focados num projeto, para construir uma torre, que eles falavam a mesma língua, tinham o mesmo sentimento. Vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos construir isso aqui e tal, que o próprio Deus falou assim, eu vou ter que descer e confundir a língua deles. Porque senão daqui a pouco nada vai ser impossível para eles. Mas por quê? Porque eles tinham uma unidade. Defenda o seu ministério. Defenda a sua igreja. Quando alguém vier falar alguma coisa, quando alguém vier falar algum burburinho, fala, queridão, vamos morrer o assunto aqui. Não fermenta a coisa. Nós precisamos estar unidos. Meu irmão, vai ter falha, vai ter falha. Vai ter momento de dificuldade, vai ter. A gente vai errar. A gente vai errar. Vai ter situações que era pra gente fazer e a gente não fez, vai fazer depois. E a gente vai errar. Mas a gente precisa estar comprometido. Eu comentei aqui esses dias com alguns pastores lá em Manaus. Lá em Manaus. O pastor da igreja, Ministério da Restauração, estava sendo ameaçado de morte por o esposo de uma irmã da igreja, que não aceitava que a mulher dele ia na igreja e tal, e falou assim, não, vou lá, vou matar esse pastor. Eu sou pistoleiro, eu vou lá e vou matar esse pastor. E começou aquela conversa, que o pastor estava sendo ameaçado de morte. Só quem sabia eram os obreiros. E um dia, o pastor estava pregando. E teve uma queda de energia. Puf, apagou. Tudo apagou, de repente. E ouviu-se uma correria. Uma correria. Questão de 20 segundos. Puf, a luz voltou.
Quando a luz voltou, os obreiros que estavam no púlpito, estava o pastor no meio e os obreiros em volta dele, como uma parede de proteção. Porque os obreiros sabiam que o pastor estava sendo ameaçado. E alguém, depois do culto, perguntou para os obreiros: vocês combinaram alguma coisa? Eles falaram: não. Foi uma coisa meio instantânea, meio automático. Quando apagou a luz, todo mundo já teve a mesma atitude de correr e proteger o pastor. Ei, às vezes você não precisa proteger o seu pastor de uma bala, mas você pode proteger o seu pastor de pessoas que vêm falar mal. Esse corpo ministerial aqui tem lutado, tem chorado, tem gemido, tem feito de tudo para que essas portas não se fechem, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Só que nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos de pessoas que vistam a camisa, que falem: não, eu estou em comunhão, eu estou unido. Eu posso não ser olho, mas eu sou mão. Eu posso não ser a mão, mas eu sou o dedo da